Sejam todos bem-vindos. Eu recebo vocês aqui no ateliê com muito carinho. É com alegria que nesta noite o ateliê abre as portas para dar início ao projeto Educando Olhar, projeto viabilizado com recursos do FIC, Fundos de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul. Agradeço ao Governo do Estado, aqui representado por Edilson, gerente do FIC, e aos conselheiros que avaliaram e aprovaram este ciclo de palestras e oficinas. Eu convido o Edilson para um minutinho, uma palavra. Trago o carinho e abraço do professor Américo Calheiros, Ana Ruas, nossa querida proponente desse Educando Olhar. Em nome do Humberto, da Maria Adélia, quero cumprimentar a todos os professores, artistas, alunos, apreciadores da arte e da cultura. É um prazer para a Fundação de Cultura e uma satisfação para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul estar, neste momento, nessa parceria com a Ana Ruas, no Educando Olhar. O Conselho Estadual de Cultura, quando recebeu esse projeto, e cabe aqui ressaltar, Humberto, que um dos poucos projetos oriundos das artes plásticas, das artes visuais, né, para a análise do Conselho Estadual de Cultura, teve essa satisfação de receber um projeto com uma boa ideia, com um propósito muito legal, de juntar aí ícones das nossas artes, né, em 5 palestras, e oferecer 20 oficinas para um público tão eclético, que é o público que o Educando Olhar vai conseguir atingir com certeza, Ana. Parabéns a você pela ideia, pela vontade e pela dedicação às artes plásticas no estado de Mato Grosso do Sul. Parabéns a todos os palestrantes que por aqui vão passar. Nós queremos estar juntos sempre e aproveitar o ensejo para dizer que o edital do FIC número 2 de 2013 está aberto. Vai até o dia 1º de julho, onde o Governo do Estado, a Fundação de Cultura, vai estar disponibilizando mais R$1 milhão para projetos fantásticos como esse. O Conselho Estadual de Cultura tem uma boa visão da cultura e das artes do Mato Grosso do Sul e quer estar investindo nesse ano um total de 3 milhões, com mais esse 1 milhão agora, em projetos que beneficiam a nossa arte e a nossa cultura. Parabéns mais uma vez, Ana. Muito obrigado a todos e bom ciclo de palestras e oficinas. O projeto consiste em 5 palestras que acontecerão no mês de junho e 20 oficinas que iniciam em junho e seguem até setembro. Este projeto tem como objetivos aproximar a obra, o artista e o público, discutir o processo de representação, a trajetória de alguns artistas contemporâneos que usam o desenho e pintura como linguagem, valorizar a produção do artista local, abordando assuntos que são constantemente escolhidos para a representação. Por esta razão, as oficinas têm como tema a fauna e flora do Cerrado. Discutir a importância e a maneira que o desenho é ensinado na escola. As palestras foram linkadas de forma que possamos entender a pintura e o desenho de um panorama regional, não só num panorama regional, mas também universal. Começamos hoje com a palestra Bovinocultura 45 anos, com o mestre Humberto Espíndola. No dia 10, com a palestra Motivos e Estratégias para Evitar o Desenho Estereotipado na Escola, cujo palestrante sou eu. No dia 18, a natureza, a tela e a paisagem, com a professora doutora Maria Adélia Menegaso, nossa companheira desde que abriu aqui o ateliê. No dia 25, o desenho, a representação e o artista, estratégias para o deslumbramento, com o professor, mestre e curador independente Rafael Maldonado. No dia 27, Cerrado, Flora e Fauna, com a bióloga Simone Mamed. E a Simone Mamed também vai nos contemplar com uma oficina no dia 29, chama-se A Arte de Observar Aves. Só tem 15 vagas. E essa oficina vai acontecer no Parque das Nações Indígenas, das 5h30 às 10h30 da manhã.
Segundo a Simone, é possível avistar, desenhar, fotografar 75 espécies de aves. Então, assim, são 15 inscritos, e nós não começamos a divulgar ainda, vocês são os primeiros a saber disso, tá? Bom, as demais oficinas contemplam escolas públicas, alunos da modalidade EJA, professores, pais e trabalhadores braçais. Teremos uma oficina para o trabalhador braçal, pedreiro, boiadeiro. Vocês podem nos ajudarem a convencer essas pessoas a vir aqui. Eu quero provar que essas pessoas também podem desenhar e que a arte, ela provoca o encantamento em todo e qualquer ser humano. Nesta noite, Educando o Olhar, começa com um mestre, um exemplo a ser seguido por todos nós. Humberto Espíndola irá nos presentear com sua palestra Bovinocultura 45 anos, falando sobre sua riquíssima trajetória. O número de pessoas presentes aqui já comprovam quanta admiração este homem provoca na gente, não é? Humberto, eu sou eternamente grata pela sua amizade, por você aceitar este meu convite. Eu tenho certeza que somos privilegiados por estarmos aqui durante esta noite memorável. O ateliê Ana Ruas orgulhosamente apresenta um grande pintor brasileiro, um artista do Centro-Oeste, Humberto Espíndola. Já fiz muitas palestras e estou nervoso hoje. Eu acho que essa situação de afeto da Ana, ver vocês todos aqui, amigos, pessoas que eu conheço, que sei que estão aqui especialmente por minha causa, isso me deixa um pouco assim, emocionado, porque geralmente a gente faz palestra em escolas, né, com pessoas estranhas, aqui todos conhecidos, todos amigos, todos artistas, a maioria. Então eu estou muito emocionado, agradeço muito a Ana, dou os parabéns a ela, porque a Ana é o contraponto que eu precisava depois desses 45 anos, né? Ela é a certeza de que esse trabalho de animação cultural que a gente vem fazendo, vem buscando desde jovem, desde os anos 60, a Aline Figueiredo e eu, a gente vem batalhando para criar uma cultura que permaneça, que tenha raiz na terra e que isso frutifique e que dê artistas, como hoje temos essa pleiade de artistas. No nosso tempo não tinha nada. E eu vejo a Ana com este ateliê, com essa atividade fora do governo, né? Assim, uma atitude de buscar projeto, buscar investimento. E isso exatamente me lembra quando eu comecei, né? Quando começamos. Essa luta para ficar aqui. E o fato da permanência, de ficar na terra, que foi uma outra coisa que eu fiz questão de fazer. Digo que a Aline Figueiredo e eu, nós fizemos, em 1966, um pacto de sangue, de aqui ficarmos para existirmos aqui, para sermos presenças, como hoje eu posso estar aqui, porque moro aqui, resido aqui, meu ateliê é aqui. Se alguém quiser me achar, me acha. Como acha Manuel de Barros, como acha Ana Ruas, nesse endereço. Então, gente, 45 anos de bovinocultura. Eu vou falar de bovinocultura. A bovinocultura é minha vida, né? E, naturalmente, tudo começa com os antecedentes. Então, eu vou para esses antecedentes, vou contar da minha infância, começar lá. Então, eu deixo... A luz vai ficar acesa, né? Não, por enquanto está bom acesa, porque eu nem vou passar slides agora, eu vou contar umas histórias de Campo Grande, de um tempo que muita gente não conhece. Eu acho que aqui ninguém. Eu sou mais velho aqui. Estou vendo, sou mesmo. Estou com 70 anos, se tiver alguém mais velho, levante o braço. Está vendo? Estou mais velho mesmo. Eita, coisa boa, hein, mundo que está passando. A vida passa, gente. Então eu volto para aquela Campo Grande que vocês nem conheceram. Era uma Campo Grande que ela era assim. Ela tinha a Rua Calógeras, né, Avenida Calógeras. A última rua paralela era a Rua Barbosa, que não tinha asfalto. Era um areal
né? E a 26 de agosto, que passava boiada. Eu morava na esquina ali da 26, a rua 7 de setembro era a rua do Meretrício. A minha avó morava na esquina ali da 14, quase perto da rua 7. Né? Então, e a minha mãe, depois, quando nós mudamos, tivemos casa própria, fomos morar quase na esquina da 26. Então, eu via boiadas. O nosso trajeto era a Igreja Matriz de Santo Antônio, naquele quarteirão entre entre a 13 e a Matriz de Santo Antônio, morava toda a elite campograndense. Então, a gente passava por ali. Morava a Lídia Baís, morava o Dr. Vasconcelos, morava o Laucídio Coelho, morava todo mundo por ali naquele pedaço, né? Dr. Machado. E o nosso caminho era a igreja. E para passar pela 7, eu ia pelo meio da rua, porque era a recomendação da mamãe, né? Não passe na calçada, porque as mulheres estavam todas ali, eu cortava o caminho, porque a casa da minha avó não ia rodear pela 15. Eu passava de olho arregalado por ali, olhando as coisas. E morei muito tempo com a minha avó. Teve uma época que moramos juntos, e os quintais eram grandes, as mangueiras, caía muita folha. Campo Grande sempre foi uma cidade de muita ventania, e não tinha asfalto ali do relógio para baixo, para a direção da 26, o asfalto vinha do relógio até a Cândido Mariano, General, né? E ali, inclusive, onde ficava o relógio, que era ali, tinha uma descida do asfalto para a terra, né? Que eu me lembro muito bem, quando Getúlio Vargas veio fazer a campanha de 54 para a presidência da República, ele veio num caminhão cheio de operários com foices e enxadas levantadas, e ele bem baixinho na frente. A hora que o caminhão desceu aquele barranco, foi uma coisa igual um desenho animado. Todo mundo fez assim, subiu enxada, subiu, todo mundo fez aquela coisa de desenho animado. Nunca vou me esquecer dessa cena. E a poeira era muito grande. Então, era aquele servicinho de criança, era varrer quintal. Vai varrer quintal, vai varrer a frente da calçada. Então, a gente pegava uma mangueira d'água para não levantar poeira, né? E esguichava um pouquinho de água para criar aqueles pingos. E no quintal também a mesma coisa, para depois passar a vassoura e não sair um poeirão tão grande. E eu com aquela mangueira d'água, essa mangueira d'água foi meu primeiro pincel, meu primeiro lápis. Porque vizinho da minha avó tinha um paredão assim, mais ou menos desse tamanho, que era da mãe do Troncoso. Não sei se muita gente conhece, dona Rafaela, saudosa. E ela tinha um bolicho que era assim, uns secos e molhados que todos os fazendeiros praticamente compravam ali, naquela ocasião. E o muro dela dava para esse lado aqui, um paredão do depósito, e era uma construção já velha, assim, tinha um reboco que chupava bastante a água, e o sol batia, o sol da tarde ali, o sol da manhã, o sol batia quase que direto, porque a casa era no sentido leste-oeste. Então, eu pegava essa mangueira, enquanto estava lá mexendo, eu começava a desenhar. E assim eu ia fazendo meus desenhos. Fazia rostos, fazia bichos, ia desenhando. Chegava lá no fim, o sol já tinha secado aqui. Aí eu recomeçava, era a minha página. Recomeçava. E tinha aquela vontade de desenhar. E os parentes observavam isso, né? Falavam, poxa, esse menino vai ser artista. Mas você vê, naquele tempo, isso aí eu estava com quantos anos? 5. 1949, por aí. E até assusta falar nessas datas, né? Mas, naquela época falava-se vai ser artista, mas não falava-se vai para a escola de belas artes ou para algum outro tipo de escola. Falava-se vai ser, nem arquiteto não tinha, vai ser engenheiro, que era a profissão que mais aproximava, porque eu gostava também de brincar de casinha, de fazer tijolo de palito de fósforo com barro e construir a casa, ou então fazia cidades, eu gostava muito de fazer cidades. E pegava bichos, e colecionava girino ali do córrego, minhas coleções de bichos, de coisas, eu vivia num mundo imaginário.
Adorava quando chovia, porque aí passava aquelas enxurradas profundas, aqueles vincos. Eu imaginava que existiam pessoas pequenininhas, e era um mundo assim de Lilliput. E eu ficava imaginando aquelas pessoas, e com ela eu ficava construindo o meu universo. Olhava muito formigas, né, que era a minha distração. Adorava ver formiga, fazia bolinhas de pão. Aí elas carregavam, falavam, lá vai aquele monte de lavadeira carregando as trouxinhas na cabeça, mas nem por isso pintei como Jorapimo, né? Que se inspirou muito em lavadeiras. Mas eu acho que a falta do rio aqui também foi uma coisa difícil em termos de inspiração. Campo Grande não tem montanha, não tem rio, mas naquela época não tinha luz elétrica também, então a gente tinha um céu deslumbrante, tinha a Via Láctea todinha. E essa Via Láctea sempre foi a minha paixão, foi a minha natureza. E ela é a fonte da minha inspiração. Eu acho que a minha alma nasceu olhando a Via Láctea, olhando o céu. Foi ali que eu comecei a me entender por gente, ver a beleza, ver as estrelas cadentes. Passava assim a noite acordado. Ou então eu levantava 4 horas da manhã para ir na feira com a mamãe. E o céu estava estrelado, pipocando de estrelas, né? Porque não tinha luz elétrica. Então foi assim que começou. Eu desenhava, achavam que eu ia ser artista, mas depois foram se esquecendo. Aí vieram aqueles cadernos de desenho da escola, aquelas margens que a gente fazia. Eu fazia uns desenhos bonitinhos, né? Às vezes fazia alguma rosa, que era uma coisa difícil de fazer. E na escola eu brincava de fazer cidade. Então eu sinto que eu não tenho guardado nenhum desses cadernos. Eu fazia sempre assim, eu tinha aquela mania de campograndense, de ver a coisa ir para frente, crescer. Né? Queria que a cidade crescesse, eu queria sair daquele buraco que eu vivia. Então eu fazia assim, no meu caderno de desenho, eu fazia uma casinha, né? Aí ficava imaginando, aí chegou outra pessoa, outra família, aí eu fazia uma casinha vizinha, e ficava imaginando as famílias chegando, e eu ia enchendo a página, e aí a cidade ia crescendo, pegava as 2 páginas do caderno, aí eu falava, agora já está na hora de fazer um sobradinho, vou derrubar essa casinha com a borracha, fazer um sobradinho, depois um predinho de 2 andares, um de 3, e a cidade ia crescendo. Quando ficava aquilo lotado, né, era um tipo de arte conceitual que eu já fazia, não sabia. Então, igualzinho da parede, né? Eu tenho vontade de pegar um menino, gravar e fazendo esses desenhos para botar no início dessa palestra. Porque não existe uma história sem os antecedentes, né? E esses são os meus antecedentes. E aí vai mais além. Com essa história de que eu tinha uma queda para o desenho, eu tinha um tio, minha avó mudou-se para São Paulo em 1950, porque eu tive tios trigêmeos pianistas. E na casa da minha avó tinha 3 pianos, né? Porque eles eram trigêmeos, eram alunos do maestro Lieberman, e tocavam piano, e eu cresci ouvindo Bach, Beethoven, Schumann, Schubert, todo esse pessoal. Inclusive, eu também aprendi piano, eu e minha irmã. Tinha até um piano Petroff na minha casa, que é um grande piano. Mas a gente não estava muito bem de vida, meus pais, e a minha irmã tocava direitinho o Gato de Botas, e a hora que eu ia sentar no piano, eu ficava inventando o meu Debussy, fazia papá. E a pauta de cabeça para baixo, um dia eu fui pego assim, tocando piano com a pauta de cabeça para baixo. E, você não serve para o piano. Lamento, porque todos os meus irmãos viraram músicos, só eu que não toco nada. Hã? Canto, né? Foi o jeito, né? O jeito foi cantar. Foi para satisfazer meu lado musical. Inclusive, impulsionei cantando todos os meus irmãos, que reconhecem isso, como eu, como maestro, que trancava eles no banheiro e ensaiava pecinha, ensaiava a Alzirinha com a Tetê, punha a Alzira atrás da Tetê para fazer gesto, cantava, não tinha TV, não tinha nada, chegava a visita, a gente fazia um espetáculo, né? Então era essa a vida da gente, mas isso bem mais tarde. Mas aí eu estava, quando minha avó foi para São Paulo, e o meu tio Erasmo, que é uma pessoa muito sensível, adorava cinema, enfim, era uma pessoa de São Paulo, né? E ele falou, você não quer que eu te pague mais aulas de pintura?
Eu fiquei assim, pintura, pintar. Eu já tinha visto pintura naquela coleção Tesouro da Juventude, que vivia 7 chaves na casa da minha avó, para ver uma imagem, às vezes, de um romantismo, de um príncipe, que eu achava lindo, de uma coisa rococó. Era assim como se fosse um teatro. Tinha quase que pagar ingresso para ver o livro. Mas via, de vez em quando, né? Aí eu pensava pintura aquilo. E, às vezes, uma vez, a Lídia Baís, que era a pintora que tinha na cidade, andava que nem uma doida, como sempre foi, de cachinhos assim, sainha preguiada, que nem uma estudante, meinha soquete, uma boina na cabeça. Quando ela estava de boa, ela cumprimentava. Às vezes, minha mãe e meu pai eram amigos. Às vezes ela abria a porta da casa dela, a gente entrava, né, quando ela convidava. E era muito engraçado, porque ela tinha aquelas coisas, clausura. Aí, eu não posso dizer que a Lídia foi uma influência para mim, porque eu só vi ela pintando uma vez um quadro que está até no acervo do Marco, que é aquele da família subindo para o céu, uma coisa assim. E a casa dela era muito engraçada, porque os cachorros ficavam presos na gaiola, por causa do cio das cadelas, e as galinhas soltas pela casa, subidas em cima da mesa, nas camas, em todos os lugares. Eram as coisas curiosas que a gente via, né? Mas voltando à história de aprender pintura, eu falei, bom, eu topo aprender pintura. Aí me contratou um professor, eu estava com 13 anos, professor Bassi, que morava lá nos Jardins, eu tomava o bonde, minha avó morava na Bela Vista, eu ia de bonde, naquele tempo São Paulo era uma cidade de 2,5 milhões de habitantes apenas, era uma cidade encantadora, pegava esse bonde e ia para a casa do meu professor, que era na Alameda Itu, quase vazia, aquele pedaço lá não era Jardins como hoje, né? E quando cheguei na casa do professor, vi aquele homem assim, que eu não sei quantos anos tinha, para mim parecia que tinha uns 100. Barbudo, todo de cabeça branca, uma boina na cabeça, um avental, um cachimbo torto. A casa dele, já quadros, muitos tachos pintados, cebolas, aquelas coisas da natureza morta, para tudo quanto é lado, aquilo brilhava, aquele bronze, né? E aí algumas paisagens lindas, românticas, assim, alamedas, cheias de árvores, com aquelas folhas caídas, né? Parecidas essas paisagens americanas do Canadá, tipo assim. E aí o ateliê dele no sótão, então tinha tudo de especial para a vida de pintor. Ele mesmo fazia tinta branca, tinha aqueles latões de tinta branca, e ali várias telas, e eu cheguei ali, olhei aquele monte de tela, e ele olhou para mim e falou assim, pega uma tela para você pintar. Eu falei, ai. Eu peguei uma tela do tamanho de um A4. Assim, tamanho do falei, eu vou começar a dar pequenininho, né? Porque eu vou lá dar conta. Aí ele viu a tela e falou, agora você escolhe um desses quadros aí para você copiar. Aí eu vi uma paisagem assim que tinha uma casinha, que eu achei mais fácil. Tinha um caminho, uma casinha e umas trepadeiras. Aí ele me deu umas aulas que eu não esqueci até hoje. Como que eu ia tirar? O quadro dele era grande e o meu era minúsculo, né? Aí eu falei, como que eu vou passar? Ele pegou um carvão, né? Um carvãozinho. Tem um lápis aí, alguma coisa assim? Alguém? Então, aí, essa coisa eu nunca me esqueci. Olha, eu vou pegar a altura daquela cadeira, né? Ali, ó, peguei a altura do espaldar da cadeira. Aí eu trago para cá, para minha tela, então vai dar essa altura, né? E essa foi a primeira lição que eu aprendi, foi como eu consegui passar o quadro grande dele para o meu quadrinho. Ele me ensinou isso. Aí eu fiz o desenho, ele falou, bom, pode começar a pintar agora. Aí eu comecei, não sabia nem pegar direito no pincel, né? Eu sabia mexer com lápis de cor. Peguei o pincel, ele me deu umas orientações, sem falar nada, só fazia assim. Eu tinha um medo, eu chegava a tremer, assim, as primeiras pinceladas saíram assim, quase que saiu em impressionismo, mas de tão tremido. Aí eu comecei a pintar,
Fiz um quadrinho, depois de 2, 3 dias de aula, uma coisa assim lambida, sabe? Espichada no pincel, aquela coisa assim, né? Parecia que tinha passado a espátula depois de tudo. Aí eu achei que tinha terminado, não sabia ir além daquilo, né? Aí ele falou, eu falei, terminei. Ele falou, terminou? Aí ele pegou assim a paleta dele, um pincel, pegou meu quadrinho e fez assim. Só. Não demorou nem 30 segundos. Eu olhei para o quadro apareceu luz, apareceu céu, apareceu iluminação, apareceu tudo. Falei, nossa, não fui eu que pintei o quadro, né? Fui para casa, cheguei em casa, acharam que eu era um Picasso já, né? Um quadro desse tamanho, do tamanho do tablet dela, e aquele povo já elogiando. Aí tá. Aí fiquei, de qualquer forma, fui estimulado. Na segunda aula, segundo quadro, na segunda não, aí o segundo quadro, o mesmo esquema. Eu já escolhi uma coisa mais difícil, um bosquezinho. Eu tinha vontade de pintar umas ciganas que ele tinha lá, mas nunca tive coragem, não fui até lá. Aí pintei a paisagem, pintei a segunda, foi a mesma coisa. Terminava, vinha o retoque, o quadro ficava maravilhoso. No bonde, o povo já começava a olhar, eu carregava o quadro no bonde. Aí foi desse jeito. Aí eu dei um quadro para a vovó, um quadro para a titia, para o titio, para os que moravam lá na casa, né? Aí eu falei assim, eu não vou continuar mais, não. Não sou eu que estou fazendo. Aí eu comecei a sentir aquele mal-estar, que eu acho que foi a primeira coisa sensata que eu senti na minha vida, que me ajudou a ser artista. Falei assim, eu não quero receber elogios que não são para mim. Eu vou pintar o último quadro. Vou pintar esse aqui, vai ser o último. Aí eu peguei e falei, vou pintar o mesmo que foi o primeiro, que eu não sei, para ver se eu agora acerto um pouco mais. Né? E que foi, que eu considero o meu primeiro quadro, e que está aqui, para vocês verem, que foi o primeiro quadro que eu pintei. Tem um pouco do retoque do professor, vou confessar, mas eu falei, mas pelo menos eu levo isso de lembrança, e tenho esse quadro até hoje. Foi meu primeiro quadro, pintado em... Quando? Eu estava com 13 anos. Põe tempo nisso, né? 52, por aí. Antes, sei lá, 13 anos. 11, 13, por aí. Aí eu falei, nunca mais vou pintar. E esqueci da pintura na minha vida. Esqueci. Eu não vou pintar mais, porque não é uma coisa para mim. Aí... terminei o colegial em Campo Grande. Quando eu terminei de fazer o curso científico, Campo Grande era tão daquele jeito que eu já contei, que não tinha faculdade. E eu não tinha condições de estudar fora. Então eu tive que esperar 2 anos com o curso científico feito, né, para aparecer uma oportunidade de eu ir para Curitiba. Eu queria fazer arquitetura, porque essas alturas a arquitetura já era aqui uma coisa falada, né? Tinha o Jurandir Nogueira, tinha acabado de se formar, estava começando a fazer as primeiras casas, o saudoso Jurandir, que morreu muito cedo, inclusive era o primeiro grande arquiteto que tinha na cidade, que ele tinha se formado em Curitiba. E eu, inspirado nas coisas do Jurandir, no papo com ele, fui fazer arquitetura. Só que tinha 2 anos já que eu tinha parado o curso científico, né? Eu não lembrava mais nada de matemática. E o vestibular já era mais ou menos como é, tinha que ter todas as matérias. Eu achava que eu sabia matemática, porque era uma coisa que eu tinha estudado bastante. Fui fazer, não passei. Fiquei por pouco, quase que deu. Mas eu tinha que usufruir de Curitiba de qualquer jeito. Eu não poderia ficar lá se eu não fosse estudante universitário, se eu não tivesse a carteirinha para comer no restaurante universitário. Né? Eu tinha que ter esse esquema de ficar lá morando como estudante. Então eu fui fazer jornalismo, que tinha uma segunda chamada, passei em 4º lugar, assim, na brincadeira, e comecei a fazer jornalismo. Pensei que eu ia pegar só a carteirinha. Quando eu entro na faculdade... já tinha acontecido, o Kennedy tinha sido assassinado,
a ditadura estava braba, já estava começando, ainda era a ditadura branda, né? Do Castelo Branco. Mas já era a ditadura. E os padres conservadores, né? E eu cheguei assim, me dei muito bem com a minha turma, sabe? Maravilhosamente bem. E tinha o radinho, estava na moda do twist, e eu comecei a paquerar uma garota, e lá na sala da cantina, começou a tocar esse twist, eu subi em cima da mesinha com ela, e nós dois começamos a dançar o twist. Para quê? Foi uma coisa assim, nós íamos ser expulsos da universidade. Aí todos os calouros da universidade se revoltaram e fizeram 2 dias de greve, e eu virei o foco disso. Então, eu fiquei uma pessoa super popular na universidade. Aí foi super legal, porque a minha vida assim, de timidez acabou. Eu, de repente, me senti em Curitiba. Aí comecei a beber cachaça, caipirinha, porque era muito frio. Aquela história. Aí soltei a língua de uma vez, né? Soltei a língua, soltei os sentimentos, comecei a ser eu mesmo, pela primeira vez, né? Longe da família. E comecei, e o curso de jornalismo tinha uma cadeira de matérias, uma sequência de matérias muito boa, inclusive de História da Arte. E quando eu comecei a estudar História da Arte com um professor de verdade, que era o Carlo Barontini, não esqueço desse professor, ele foi uma das pessoas da minha vida, a aula dele toda em slides, né? Que era coisa maravilhosa. Começou desde a pré-história e veio para o Renascimento. Ele, um apaixonado por Miguel Ângelo, ele já um velhote assim, tinha as sobrancelhas dessas crespas, pontuda assim, a orelha dele era pontuda, ele era baixinho, parecia um duende. Ele falava em Miguel Ângelo e espumava, saía baba. Era assim, aquela coisa assim de paixão, né? E eu encantado com aquela coisa, né? E quando eu conheci Van Gogh, então, puxa vida, Van Gogh foi a inspiração da minha vida. Aí me deu vontade de voltar a pintar. Vontade de fazer alguma coisa. Depois dessas histórias da arte. Aí, numa das férias que eu vim, a Denise Vasconcelos, que era muito minha amiga, falou, vamos pintar? Ela queria pintar um Jesus no horto, que tinha uma estampa lá na casa, que é aquele Jesus que eu achava queixudo, assim, com aquela barba grande. E eu falei, eu vou pintar o meu quadro, né? Um quadro que eu já estou inspirado em Van Gogh. E, além do mais, naquele ano, eu tinha visto em Curitiba, tinha tido lá, porque Curitiba era uma metrópole, embora não fosse essa cidade grande, era uma cidade apenas de 360 mil habitantes, você imagina. E tinha não sei quantos cinemas, e eu vi nos anos 60 todos aqueles filmes maravilhosos do neorrealismo italiano, de Antonioni, sabe, os franceses, os branco e preto todos, só via cinema de arte, passava lá. E foi uma coisa que me ajudou muito. E lia muito também. Nessa época, li Sartre, li Dostoiévski, lia sem parar. Né? Fernando Pessoa, eu escrevia, porque eu larguei de ser pintor, mas comecei a poetar. Né? Poetar por amor. Depois já fui crescendo na poesia. Mas quando eu conheci Fernando Pessoa, que eu era um professor de literatura muito bom também, e eu conheci Alberto Caeiro, falei, esse homem já escreveu tudo que eu queria escrever na minha vida. Peguei essa coleção todinha que eu ia publicar, o livro estava no prelo, ia se chamar Timorato Cantado, imagina, uma coisa bem daquele tempo. E depois eu mandei queimar tudo, os 350 poemas, foram embora. Jogados no Rio de Cuiabá, num cerimonial feito pela TT, a minha irmã. Muitos anos depois. Então, estava ali. E eu tinha visto, eu estava dizendo, Curitiba era metrópole, porque na biblioteca pública teve uma exposição dos muralistas mexicanos. E eu fui a primeira exposição de pinturas que eu vi na minha vida. Quando eu entrei e vi aqueles muralistas, eu senti um impacto muito grande, porque eu vi uma coisa totalmente diferente, né, do que se imaginava, do que eu imaginava que era pintura, fora daquelas coisas acadêmicas que tinha no Tesouro da Juventude, né, já era uma coisa bem forte, né, e já aparecia um pouco a arte moderna, porque tinha já visto Van Gogh, Monet, um pouco de cada coisa, até Munch, essas coisas todas, né.
Aí eu criei coragem e falei, eu vou pintar, quando a Denise me convidou. E eu comprei uma tela e pintei. Depois de ver os muralistas, né? Isso aí estava nessa época, a família. Estou lá eu, de férias da universidade lá atrás, o Jerry recém-nascido, estava com 2 anos. Eu estava no primeiro ano da faculdade, minha mãe ficou grávida, eu falava para os meus colegas, a minha mãe está esperando o bebê, todo mundo ficava horrorizado. Parecia que aquilo era um bicho de 7 cabeças. Mas já estava a família completa aí, assim era a nossa vida. Ali já tinha um quadro meu, um abstracionismo, que depois eu vou contar. Então, nesse momento é o momento que eu começo a minha vida de artista, né? E depois de ver umas coisas como essa de Siqueiros, né? De Orozco, isso me impressionou muito. Eu parti para a minha, né? Aí eu pensei que eu estava abafando, mas tudo bem. Van Gogh, né? Eu adorava esse azul e amarelo. Eu queria muito fazer um quadro azul e amarelo. E o meu primeiro quadro, que eu chamei de Fada, e também o Grito de Munch também me inspirou, é essa. Foi o primeiro quadro que eu pintei. E eu queria ser Van Gogh aí. O quadro está bem, perdeu muita cor, mas o amarelo era bem amarelo, como aqueles trigais, e o azul era bem azul como o céu. Essa mulher de um olho amarelo, outro preto. Eu já tinha feito alguns desenhos de bico de pena na sala de aula, e o professor Barontini gostou, levou para o Guido Viaro, que é a maior autoridade do Paraná, que era diretor da Escola de Belas Artes. O Guido Viaro me convidou para fazer aula no tempo dele. Eu fui visitar a Escola de Belas Artes. Quem que eu encontro lá calouro? O Juarez Machado, o Ivens, que é um dos grandes artistas brasileiros. Todos estavam começando aquele... Um que fazia letras, esqueci o nome dele agora. Não tem importância, mas também era um pessoal que frequentava, mas eu me senti totalmente inibido com os artistas plásticos, entendeu? Aí comecei a preferir trabalhar aqui com a Denise, fazer alguma coisa. Ela não terminou o Cristo dela, eu fiz esse, que era de espátula, eu fiz muitos. Mas isso aí, porque aí eu comecei a procurar alguma coisa, né? Fiz esse Cristo, que eu lembro que eu estava esse olho todo molhado, lindo, com as grossa pintura, foi uma sobrinha minha, foi lá e passou o dedo assim, tchá, o risco do olho veio até aqui. Aí eu nunca mais acertei o olho de novo, né? Acabou. E essa daí, lembra o Grito de Munch, uma coisa desse tipo, né? Uma pintura assim toda dramática, né? Aí essa aí eu comecei a fazer um esfumar, alguma coisa assim. E eu estava nessa época da minha vida, já uns 2 anos que eu vinha sendo pintor de férias, quando a Aline Figueiredo estava organizando a primeira exposição de pintura dos artistas matogrossenses naquela época, né? Mato Grosso Uno. E ela adentrou minha casa um belo dia e viu todos esses quadros que eu já tinha assim, e ficou chocada, porque diz ela que falou assim, encontrei quem eu procurava, quem eu estava procurando. Porque ela pintava, mas ela pintava por animação. Tanto é que depois que ela me conheceu, ela queimou todos os quadros dela e investiu toda aquela vontade de pintura e acabou sendo uma crítica de arte muito importante, que tem mais de 7 livros publicados, 5 premiados. Minha esposa, querida até hoje. Só que ela mora em Cuiabá, graças a Deus. Que é 2 pessoas difíceis, né? Embora eu tenha muita paciência, mas ela não tem nenhuma. E aí, eu comecei desse esfumato e ela estava organizando, eu tinha terminado jornalismo e ia voltar, eu fazia direito também, porque no outro ano eu resolvi fazer a faculdade de direito, porque meu pai queria muito que um dos filhos fosse advogado, porque ele era um rábula, assim, executivo, sabia muito, mas faltava um diploma para ter um grande escritório e precisava de alguém. Todos os filhos tentaram, nenhum terminou. A Valquíria tentou, o Sérgio tentou, tem uns 3, não digo todos, dos 8, uns 3 tentaram. E então, eu estava meio perdido, né? Me perdi um pouquinho. A Aline, né, nessa época aí, estava procurando, eu estava fazendo direito, era isso que eu queria dizer. Larguei, não fui para o Rio de Janeiro,
E resolvi ficar para ajudar a organizar essa primeira exposição de pintura, que acabou sendo a nossa primeira semana de arte moderna, né? Porque a gente pode dizer isso até 1966, porque hoje jamais aconteceria um fato similar. Porque a semana se você considerar que ela nasce em São Paulo em 22 e acontece no Rio, no Salão de 31, e depois ela vai acontecer em Belo Horizonte em 45, em Porto Alegre em 45, e depois em Goiânia em 54, no Encontro de Escritores Goianos do Brasil, era lento, era devagar, não tinha internet, não tinha televisão. O telefone você tinha que pedir pelo rádio de manhã cedo para conseguir falar à meia-noite, né? Então era assim, não tinha TV em Campo Grande. Então eu acho que foi aquele último Brasil, né, que Juscelino modernizou, porque era realmente o Juscelino modernizou o Brasil com a mudança da capital. E então acho que essa foi a nossa semana de arte moderna, porque reuniu todo mundo e apareceram essas mulheres olhudas, né, ali na exposição. E a Aline era assim tenaz, ela tinha 17 anos, já completou 18. Ela foi para São Paulo, ela estudou texturismo com um professor chamado Vicente Mecosi, que fazia uns tipos de abstracionismos. E ela ouviu falar do Assis Chateaubriand, do Bardi, e ela falou, eu quero que esse homem vá lá ser jurado nesse salãozinho que nós vamos fazer, nessa nossa primeira exposição. O Bardi quase botou ela para correr. Mas ela tinha uma tia muito influente, e ela falou assim, mas como é que esse Bardi me trata desse jeito? Quem que manda nele? Deve ter alguém que manda nesse homem. Tem um homem que manda nele, chama-se Assis Chateaubriand. Aonde que ele mora? Mora numa casa amarela, lá nos Jardins. Aí falou, eu vou lá. Foi lá, aquela mulher baixinha, pequenininha, parecia uma família. Bateu na porta, o mordomo atendeu. Chateaubriand já tinha tido derrame, mas ainda escrevia os editorais. Falou que tinha uma mato-grossense que queria falar com ele, uma mocinha. Ele demorou uma meia hora, recebeu ela no quarto, que ele estava trabalhando, batendo máquina, cena inesquecível, todo pendurado de fios, um fio para cada dedo, e ele datilografando, parou. Falei, o que você quer, minha filha? Eu sei que o senhor gosta de arte, está fazendo um museu lá na Paraíba, e que o senhor que está organizando esse museu de São Paulo está fazendo essa exposição, eu fui convidar o professor Bardi, ele falou que não vai. Aí falou, mas é esse o seu problema? Ele falou, Ele falou, então você pode fazer sua exposição que o professor Bardi vai. Nessa época, o Bardi estava escrevendo uma revista chamada Mirante das Artes, que era a grande revista que tinha em São Paulo. Ele já tinha falado da exposição de Goiânia, já tinha saído alguns números da revista. E a Aline convidou o João Paris e Filho, também para ser jurado, para vir na exposição, né? E o nosso amigo, que agora está me fugindo o nome, Aldemir Martins, que já tinha vindo aqui no Pantanal. Ele veio até com os quadros de boi, de boiado, porque ele veio e quis homenagear o Pantanal. E eram 17 artistas, inclusive Inês, né? Inês Correia da Costa. E aparece o Jorapimo, também pela primeira vez, e a Dalva de Barros, que a Aline, procurando os artistas, viu um quadro da Dalva numa vitrine de uma loja lá de Cuiabá, foi atrás, descobriu a Dalva, trouxe a Dalva, e o Reginaldo Araújo, falecido, que desenhava muito bem um bico de pena, e eu, Aline e Adelaide Vieira, que éramos os organizadores, resolvemos ficar de fora, né, de premiação, para também não correr qualquer risco, né, comissão organizadora. Então, ia sobrar para os outros. E foi ali, o prêmio ficou com a Dalva, com o Jorapimo, e nós ficamos ali, com aquelas mulheres olhudas, né, aqui. A Medusa, essa aí até participou de um salão no Espírito Santo, antes disso aí, que a Aline estava procurando, ficou sabendo de uma inscrição, e eu tirei menção honrosa com esse quadro, ele ficou por lá. Está aí a primeira exposição, a Medusa, a Fada, eu e a Aline. Então essa é a nossa cara. Olha a cara de formiguinha que ela tinha, imagina o susto da Assis Chateaubriand, quando viu aquela mulherzinha. Mas ela é bem magrinha, né? Aqui está meu pai, o Levi Dias e eu, e o meu Cristo lá, né? Que eu mostrei para vocês, o Cristo do olho escorrido,
a outra ali, a desesperança, que era o grito. E esse era um quadro que eu não levei para a exposição, foi o meu primeiro quadro de boi. Foi pintado antes da exposição. O Bardi passou na minha casa e falou, por que não botou esse quadro lá? Ele era bem italiano, bem assim. Eu nem sabia, só fiquei pensando naquilo, né? Aí esse foi um quadro de boi, que aí eu comecei, depois disso, voltando um pouquinho, né? Vou deixar aí. Não, vou deixar lá no primeiro quadro de boi. Aí saiu a matéria crítica na revista Mirante das Artes sobre a nossa exposição. Ah, gente, é o dia que chegou pelo correio, que a Margot Cavalon mandou lá de São Paulo, e a gente tremendo para ver a notícia, estava assim, Aline Adelaide agita as artes em MT. Aí falava da exposição, falava assim, que uns poucos gatos pingados que mexem com tintas e pincéis tinham resolvido fazer uma exposição num clube, porque foi no Rádio Clube, que tinha até bolo confeitado em forma de paleta, que foi a Cila Passarelli que fez. Tinha esse bolo confeitado, e aquele Jordano Neto resolveu fazer um discurso, o discurso dele falou que um candidato fez um discurso político e que realmente o que tinha de Campo Grande bonito era a mistura das raças japonesa com turco, com índio, que tinham dado umas mulheres lindíssimas, que Campo Grande se vestia muito bem, as mulheres vestiam bem, e que a arte aqui devia cuidar dos cabelos das mulheres, que eram todas muito bem penteadas, muito bem vestidas, e que realmente a arte bonita que tinha aqui eram as vitrines da Casa Pernambucana e da Riachuelo. Poxa, aquilo quase matou a gente. Aí eu falei, gente, nós não somos ninguém. Nós somos... Aí que veio a ficha assim, da periferia do Brasil, né? Olha que eu já era formado na faculdade, já tinha estudado História da Arte, já tinha visto Van Gogh, já tinha visto o Renascimento, lia Dostoiévski, tinha assistido Antonioni, Fellini, e éramos a província, de pintura eu não entendia nada, não sabia nada. Aí eu fiquei desesperado, falei, não tem artista aqui? Pois eu vou ser esse artista, Vou ficar aqui, aí que teve o pacto, falou, nós não vamos sair enquanto não botar a arte aqui dentro desse estado. Enquanto não fizer isso. E eu comecei a pesquisar desesperadamente, pintava com pincel, pintava com espátula, isso aí já foi com espátula. Já pensei no boi, né, mas não dessa forma ainda. Aí nessa procura toda, né, eu resolvi fazer, eu fui à casa lá, fui para São Paulo, a gente ia para São Paulo toda hora. Eu, a Aline, pegava carro, ia de avião, ver o que estava acontecendo, para a gente ter uma noção não acadêmica, ver as galerias, né? Fui ver a Vega Neri, que era a nossa artista que nunca tinha aparecido aqui. Fui à casa dela, me recebeu muito bem, me mostrou aqueles quadros abstratos, lindos, lindos. O vermelho junto do preto e do branco, ele dá um buraco. O vermelho cria um buraco. Isso foi uma coisa que eu vi da Vega. E eu fiquei encantado, né, com a pintura da Vega. Ela me tratou muito bem. Casado com o Geraldo Ferraz, que foi um crítico de arte até um pouco duro com a gente, mas foi legal. E a Vega, assim, eu fiquei deslumbrado, me inspirei nela. E eu, naquela procura, comecei a pintar a espátula, e eu tinha uma coleção de postal, que foi da minha avó, que tinha corumbá antiga. Não sei se vocês conhecem. Uma série de postais, que eu não vou mostrar todos para vocês, mas vou mostrar alguma coisa que eu pintei. Bom, isso aí foi um purgatório que eu pintei, assim, já inspirado dos impressionistas. Já inspirado em Vega também, procurando uma coisa de terceira dimensão, que conforme a luz você via aqueles buracos na pintura, né? Aí essa corumbá antiga. Comecei a pintar na espátula, peguei os postais e fiz 12 quadros. E fui fazer uma exposição em corumbá, com um convitinho, tudo, com um catálogozinho, dedicado à Vega Neri, a exposição. Fiz lá no Museu do Pantanal, que na ocasião era apenas um salão na Rua Delamare, mas em uma semana foi frequentado por 5.800 pessoas. Todos os bolivianos que passaram, entraram e assinaram.
Aí esse era o moinho lá de Corumbá. É a primeira vez que eu estou mostrando minha pintura antes da bovinocultura. Isso aqui é a primeira vez. E eu devo ter pintado uns 200 quadros nessa busca. Graças a Deus, porque foi o que me sustentou durante 3 anos, quando eu comecei a pintar bovinocultura, que o povo arrepiava aqui em Campo Grande. Né? Aí a exposição em Corumbá, lá tinha um abstracionismo lá. Esse é o professor Burgos, que fez o cinema de lá, que foi chamado, falecido já também. Eu estou com essa cara porque ele estava com um bafo, que eu vou te contar. Não posso me esquecer. Deus o tenha. E aí eu volto naquela coisa assim, esfumata, né? Aí dali surge o meu primeiro quadro de boi, assim, do Pecos Pecúnia. Chama-se Escalando o Dinheiro do Boi. Então, essa nota de 5.000 cruzeiros, essas pessoas subindo, uma puxando a outra, para subir essa barreira, para escalar. E aí nasce essa ideia de aliar o boi ao dinheiro, a Pecos Pecúnia. Né? Hã? Esse quadro? Esse quadro está numa coleção particular, de um homem que comprou 254 mil, inclusive esse. Ele era do Carlos. E o Carlos era nosso assistente lá no Rio, porque quando a gente fundou a Associação Mato Grossense de Artes, que fundou em 67, nós, além daquela exposição, depois daquilo, nós fizemos exposições no IBEU, no São Paulo, no Cine Belas Artes. Aí o grupinho que frequentava essas exposições era eu, Adelaide, Jorapimo, Hilton Silva, Conceição, que já tinha começado. Inclusive, a Conceição estoura numa exposição do IBEU em 68, onde ela vendeu tudo, a alemãozada ficou louco, aí ela começa a ter aquele mercado dela. Que a história de Conceição é outra história, como a da Lídia é outra, não posso contar a história de todo mundo agora. Aí, em 67, naquela procura, eu fui à Bienal de São Paulo. Quem que estava lá? Todos os pop art americanos. E aquilo me impressionou muito, né? Hopper, Robert Indiana, para citar alguns, Edward Rush. Então, o que era aquilo? Era o way of life, o jeito de viver americano. E eu dali pensei assim, mas então qual é o jeito de viver nosso, de Mato Grossense, de Sul Mato Grossense, de Mato Grossense? O nosso jeito de viver é da pecuária. É ruralista, é a pecuária que manda em tudo, né? O nosso modo de vida. E eu comecei a pensar nisso, porque aí comecei a me lembrar, poxa, que minha mãe ia para o comércio e falava, como é que está? Ela gostava de comprar tecido, porque costurava. Os atendentes, ela sempre foi muito dada. Está fraco, os boiadeiros ainda não venderam o gado. Lá no Bar do Zé também, ali, era uma verdadeira Wall Street, né? Porque tudo se fazia leilão de gado, se vendia e comprava. O Bar do Zé, para quem não sabe, ficava na Rua Dom Aquino, perto da esquina da 14, entre a 14 e a 13. E essa pop art, tudo isso juntado com aquele quadro do Pecos Pecúnia e com o desaforo do Bardes, eu resolvi, a minha bovinocultura, depois de 2 anos, ela veio inteira, pronta. E aí eu apareço no salão aí também a bandeira, né, Jasper Jones aqui, e a bovinocultura no final dos anos 60, que é o Piso do Boi e Society, que é o quadro símbolo que inaugura isso e que praticamente resume toda uma ideia da bovinocultura, né? Da bovinocultura que eu queria fazer, que era essa cultura, não o modo de criar o gado, mas a cultura como elemento social proveniente da criação de gado, do sistema pecuarista de fazer cultura, de criar família, de montar cidades, de fazer escola, de frequentar as festas, de bater papo. É essa cultura da bovinocultura que eu queria descobrir e que está aí ainda, nesses 45 anos, de uma forma bastante modificada, suavizada, mas começou assim. E eu vi bem o jeito de viver da bovinocultura. E aí eu fiz o boi alado nas
do dinheiro. A tal Santos Dumont, que as cédulas de moeda eram essas que tinha na ocasião. E aqui, o boi furioso, né, com essas efígies todas, essa pessoa toda esmagada, sufocada, ele lá em República dos Estados Unidos do Brasil, que era assim que se chamava o país, infinitos cruzeiros, valor recebido. Então era uma pintura assim, era quase comunicação, como disse Clarival Valadares, mais comunicação que pintura, mas foi o suficiente para, no quarto salão de Brasília, eu ter uma página inteira no Diário de Notícias, escrito pelo Frederico Moraes, falando eis que o Salão de Brasília tinha cumprido sua função. Porque o salão tinha gente de fora. Nesse ano teve o caso do porco, do Leiner, nesse mesmo salão. Mas não tinha ninguém que tinha de Goiás, de Mato Grosso, do interior. Era tudo do eixo que ia frequentar, buscar os prêmios em Brasília. E ele falou, Brasília começa a cumprir sua função de mostrar uma arte do Brasil interno. Esse Brasil desconhecido, misterioso, esse Brasil que ninguém conhece, esse Brasil do Centro-Oeste, esse Brasil de dentro, esse Brasil do vazio. E isso foi um tema de Frederico Moraes e um tema da minha pintura, que foi um grande estímulo para mim. Não tinha aparecido o nome ainda Bovinocultura. Aí eu comecei a fazer umas experiências com arame, com telas de arame superpostas. E fui o primeiro a fazer isso. Ninguém tinha inventado isso ainda, não. Depois fizeram depois de mim. Então, ela dava um efeito cinético, porque eu pintava as telas de arame de preta e uma de azul clara por baixo, e o preto. Eu vi que aquilo fazia um moaré, eu adorava tafetá, moaré, onda, né? E a minha pintura é uma pintura cheia de ondas. E aí, começa a fazer isso. E era uma pintura assim, família crime. Só que pena que eu não tenho colorida. Aí... gastando o dinheiro do boi. Aí lá no bordel, as chaves dos quartos, a cafetina, e as mulheres todas esperando, 50%, sei lá quanto. Aqui, lucro e luxo. Isso brilhava, cintilava. E aí eu comecei a ser aceito nos salões, Salão S de Artista Jovem, primeiro Salão Nacional, essa estrutura, consumação, esse cara suicidando que perdeu todo o dinheiro. Aí fundamos uma galeria no Diário da Serra, que era o Diário Associado, que era o diário, né, pertencente ao Assis Chateaubriand. Não tinha nenhuma galeria de arte, tinha um beco. Aí eu fiz a minha primeira exposição, que aparece já algum desses quadros, e as telas de arame, né? E a gente, para escrever a técnica na ficha, né? Óleo, S barra tela, S barra arame, né? Não sei, era o que nós sabíamos fazer na época. E alguém leu assim, ai, imagina esses quadros de tela de arame, você pinta cabrito? Não, é boi. A pessoa era um boi tão diferente que achavam que era cabrito. E eu estava conversando com a Aline sobre esse negócio das pessoas falar o que era tela de arame. E a pessoa falou, tem tela de arame, né? Pintura sobre tela de arame. E um cara falou, mas que gente burra, né? Não viram lá escrito que é óleo sem tela e sem arame? Aí eu vi que tinha que alguma coisa aperfeiçoar, né? Mas foram essas experiências. Aí aparecem os coloridos. Aí tinha um salão de arte religiosa em Londrina. Aí eu resolvi pintar esses quadros de candomblé. Esse é o Chaucer. São em 3 camadas de pintura, tudo sobre a tela. Isso brilha, que é uma coisa muito louca. Aí eu chegou atrasado no salão de Londrina, em Ansan e Ogum. Aí eu mandei para o salão de Santo André. E tirei o primeiro prêmio lá em Santo André. Já tinha tirado o primeiro prêmio no salão de Campinas, dividido com Antônio Henrique Amaral, onde aparece isso aqui, que era isso, que eu estava pintando esses quadros. Aí eu vi que se eu não pusesse a tela de arame, me facilitar, minha pintura estava pronta ali embaixo.
Eu ia pôr a tela de arame nesse aqui, falei, não vou pôr. Está pronto o quadro. E larguei a tela de arame. Foi uma pesquisa que eu deixei de lado, foi uma pena, porque era um caminho cinético muito interessante, mas a pintura falou mais alto, né? E aparece esse quadro que tira o primeiro prêmio no Salão de Campinas, que é um dos prêmios maiores que eu tirei junto com aquele outro da tela de arame de Santo André. Aí eu tirei prêmio em São Bernardo do Campo, aí eu tirei prêmio em Santos, aí começou. Aí a bovinocultura aí começa a fazer esse rebaixo. Esse quadro foi até do acervo do Mário Schember. O Mário Schember foi um dos primeiros que me estimulou, gostou muito da minha pintura, muito vermelho e azul nesse quadro. Olha lá as tábuas da lei do Mato Grosso figuradas ali pelo boi. E aí aparecem os quadros do Salão de Belo Horizonte. Aí a bovinocultura já está plenamente configurada dentro da minha cabeça. O quadro chama-se Vivo Leite. Acho que era um pouco inspirado na Nietzsche Berg, de Fellini, aquela coisa assim. E esse é o quadro que está hoje no acervo do MASP. E o Bardi, que tinha falado mal de nós, um ano depois, eu estava dentro da revista com a página inteira e ele elogiando o talento e pediu um quadro para o acervo do MASP, que foi exatamente esse, com cédulas de dinheiro. E isso, nessa ocasião, a ditadura estava endurecendo, que começa a chegar a 68, saiu aí 5, o verde e amarelo era proibido, só fica liberado quando o Brasil foi tricampeão, que aí o Garraça Azul de Médici se envolve na bandeira nacional e sai em tudo quanto é revista, e o verde e amarelo foi liberado, porque não podia tocar nos símbolos nacionais, pátrios, né? E eu já vinha com aquela ideia do Jasper Jones, com a bandeira dos Estados Unidos, aquela liberdade toda, né? E aí esse quadro estava no Salão de Belo Horizonte. Me disse o júri a posteriori, que eu conheci todo o júri, porque depois eu fui jurado nesse salão 3 anos depois, e ganhei um prêmio no ano seguinte, ganhei o primeiro prêmio lá, com um quadro que eu não trouxe aí, mas que já tinha uma suavização, que o general, quando viu aquelas espadas, aquelas medalhas, puxou a espada e ia rasgar, falou, mas que desaforo, puxou a espada, aí foi um corre, segura daqui, tira os quadros do salão, fui censurado. A primeira censura que eu tive foi essa rasgação de espada. Eu sinto que o quadro não foi rasgado. Mas ele foi rasgado num acidente de carro depois. Porque era muito difícil o transporte. Eu, com esses quadros grandes meus, eu ficava sabendo que ia ter um salão, 3 dias antes, tinha que contratar um caminhão, tinha que pedir, não tinha como pagar frete, não tinha prática nenhuma. Às vezes trocava quadro por frete, entendeu? Às vezes o caminhão sofreu um acidente, capotou na estrada, o quadro voou longe. Aconteceu muito. Não entrava na porta do avião também. Isso é o Salão Nacional, já tirei referência especial do júri no Salão Nacional. Esse quadro também era do Salão Nacional, depois ficou do acervo do Valmir Ayala. Está hoje na Pinacoteca de São Paulo, exposto. Está na sala dessa época. Esse também está, esse foi da Bienal da Bahia, nessa montanha de ouro, onde tinha um brasão, estava escrito virtude acima do ouro, né? Eu botei o dinheiro acima do ouro. Por coincidência, tem um rio que faz exatamente esse desenho no caminho daqui para Cuiabá, você vendo de vista aérea. Porque toda essa coisa que eu faço, que são essas linhas, é que a gente viajava muito de avião nessa época, de Cuiabá para Campo Grande, e via muito o Pantanal de cima. E o Pantanal é cheio de volutas, né, que é o Pantanal das Cheias. Então, lá no Rio, eles viam assim como coisas de estilização de cabeleira, mas não era para mim cabelo, para mim eram os rios. Aí até explicar isso, foi difícil, mas expliquei. Aí a loba de Roma, amamentando o império, Frederico fala maravilhas dessa Bienal da Bahia, eu tive a referência especial do júri, quem ganhou o prêmio foi Ianelli, mas tem um artigo de Frederico Moraes no Diário de Notícias, falando que se o júri tivesse sido mais verdadeiro e corajoso, o prêmio deveria ter sido meu. Mas o júri não teve coragem de me dar o prêmio, porque esse quadro foi censurado, foi para o porão, era o Boi Pirata, né, que ele fala assim, aí ele faz uma apologia na matéria que ele escreveu, nessa crítica, o Boi Brasão também foi para o porão da Bienal da Bahia, foi censurado,
porque estava mexendo com os símbolos nacionais. É o boi general, né? Esse é o boi águia, a águia surrupiando as riquezas das pessoas. Né? Esse quadro está nos Estados Unidos. E aí, fui indicado para a Bienal de Paris. Por um júri de 16 críticos, 18 artistas concorrendo, eu ganhei. E a exposição abriu às 8 horas da manhã para mostrar antes de viajar, e às 9 horas do primeiro exército fechou a exposição e proibiu a ida de todo mundo para a Bienal de Paris. Não só eu, mas também Antônio Manuel, que também ajudou bastante, porque ele não era moleza, não. Mas ali estava, né? Eu fiz o quadro objeto, esse móvel, abria, tudo eram coisas que ninguém estava fazendo, mas que eram coisas que estavam acontecendo, porque a gente tinha aquele faro. Tanto é que eu fui fazer a primeira instalação que foi feita. Na vida da arte foi minha, na Bienal de São Paulo, que ninguém sabia como chamar, falava ambiental. E eu fui um artista que o meu problema, assim, de não ter sido mais premiado, mais famoso, ou talvez não ter ido direto para São Paulo, ter ficado um pouco aqui na retaguarda, foi que eu fiz tudo muito adiantado, sempre 1, 2 anos antes de acontecer. O meu ambiental de São Paulo foi 2 anos antes de fazer uma Bienal só sobre aquilo. Eu queria botar um boi vivo, o Batarado falou, jamais você vai botar um vivo, o marido da Pega Nério, o Geraldo Ferraz, nunca. Como que vai ter uma comunicação, o boi é obra de arte, comunicação do público com o boi, do boi com o público? Eu tenho essa carta dele, proibindo. E naquele mesmo ano, na Bienal de Veneza, soltaram pombos, mexeram com pombos, e tive uma exposição individual na Argentina, onde mostraram um leopardo preso dentro da galeria, e eu pedi de botar meu boi campeão, que eu já tinha arrumado de Barreto, do boizão. Aí, tinha até o tratador, tudo, ele ia aparecer lá na Bienal de São Paulo. Ia ser um negócio, né, chocante. Mas são coisas da vida, da história. Aí o boi defecando na bandeira, né, também foi um escândalo que tirou. E aqui estou eu pintando, jovenzinho, boi bandeira, que eu considero a minha Mona Lisa. Um quadro que depois foi para o Salão de Curitiba, e quando abriram os quadros, a censura estava ali, o quadro nem participou do júri. Foi esse, né? Que está ali eu pintando ele. Meu ateliê cheio de pano e mesinha. Esse também era outro quadro da série, que tinha esse verde e amarelo. O boi e aquelas rodas lá são rodas de cofre, aquelas coisas que abrem cofre de banco. E esse outro, que tem essa efígie lá aparecendo, o boi virando bandeira, um bicho bandeira, né? E esses quadros foram censurados. Esse já foi da pré-Bienal de São Paulo, chama-se O Avanço, um quadro que encantou pela síntese, está na Pinacoteca de São Paulo também. E são os momentos da bovinocultura, né? Aqui eu ponho um áureo prusco, faço esse smoking, né? Essa pessoa de smoking sentada nesse trono. E a bandeira nosso brasão é Virtute Plus com auro. E aqui eu acho que o ouro está acima da virtude, né? Foi a inversão desses valores. O boi dragão, o boi arrancando o coração do homem, né? Porque o boi tem o lado satânico, porque, engraçado, quando eu comecei a pintar a bovinocultura, eu achava que eu estava pintando uma coisa que era nossa, né? Depois eu fui descobrindo que o boi estava na história do Brasil, o boi é responsável pelo tamanho do território brasileiro, o boi é responsável, é o que consolidou o Brasil da mineração, né? O boi foi alimento do sertanejo, do Nordeste ao Sul, no continente inteiro o boi teve uma importância incrível. E depois eu fui vendo o boi no mundo, né? O boi nas mitologias do passado, o touro, a vaca sagrada da Índia, né? Que na mitologia indiana, a Via Láctea é o leite que espirrou da teta da vaca, né? A hora que ela pariu o universo, né? Que Shiva vai chegar. É uma das mitologias, né? Que é o nome lindo, Via Láctea, vem do leite da teta da vaca, que foi espirrado na hora que foi criado o universo. E o nome da nossa galáxia, né? Que é uma coisa linda, e que vem também da bovinocultura do boi.
vem dessas mitologias. O touro sempre símbolo de força, a vaca símbolo de virilidade, o boi ápis, né? No Egito, ele era a representação eucarística de Osíris, como hoje é a hóstia de Cristo, né? Porque, inclusive, Ísis, Osíris e Horus, eles são uma trindade santa, muito parecida com a que depois foi criada pelo católico. Não é à toa que os judeus ficaram 400 anos lá, né? E tiveram muitas ideias. E o boi ápis vivia também, acho que 28 anos, porque Osíris morreu esquartejado com 28 anos, e o boi ápis era a representação viva de Osíris. Ele ficava num templo atrás de uma parede, onde todas as pessoas entravam, como se faz hoje para ver a Nossa Senhora Aparecida, você passa atrás de uma paredinha, só que as mulheres levantavam a saia e mostravam as partes para o boi ápis, para ter fertilidade, para manterem-se férteis e para terem filhos. O boi ápis via muito isso. Né? E quando ele fazia a idade que Osíris morreu, se ele não tivesse morrido, ele era esquartejado, comido pelos sacerdotes, ou, se ele morria antes, os sacerdotes saíam numa barcaça pelo Nilo, e todos os lavradores, porque o boi ápis tinha que ter as características X. Ele tinha uma lua na testa, uma meia-lua, uma lua crescente na testa, uma estrela no peito e uma risca branca no rabo. E ele era preto e branco. Então, todos os criadores traziam os gados para a beira do Nilo, e quando ele falava assim, como se fosse escolher um papa, né? Esse é o novo ápis, quando aparecia a figura. Aí ele era levado no barco para Tebas, junto com toda a família, e aquele povo vivia para o resto da vida na mordomia lá do templo. Bom, histórias do boi. Esse quadro também, o boi, os quartos do boi, fazendo mapas de cidade, né? Quantas cidades foram criadas nesse mapa dos quartos, né, que divide a carne. Eu aproveitei para fazer essa analogia com as cidades que nascem através da pecuária. Aqui, o boi, eu chamava de peito do senhor bovino, porque eu misturava assim, fazia esses 2 quartos de boi emendado, como se fosse um peito, né? E assim termina o início, a bovinocultura histórica, que foi a bovinocultura que eu apareci, porque de 68 até 72, eu fui de zero, dos gatos pingados, em 4 anos eu tirei 12 prêmios nacionais, os maiores, participei da Bienal de São Paulo, tirei prêmio, e fui à Bienal de Veneza, que era considerado o último gargalo posto para ser subido em termos de currículo. De modo que eu fiz meu currículo assim vertiginoso, porque a bovinocultura jorrou. Ela apareceu todinha. Aí o boi do sábado, isso é do Salão Nacional. Era muito engraçado o Salão Nacional, porque o Frederico falava que os 3 maiores artistas brasileiros que tinha naquele momento eram João Câmara, eu e Amaral. E todos os 3 concorríamos ao prêmio de viagem do Salão Nacional, e todos os anos a gente descobria que perdia por causa que saía para um quarto, porque havia uma discussão no júri. Aí, um dia eu encontrei com o João Câmara, falei, não vamos mandar mais para o João Câmara falou, não vou mandar mais esse ano para o Salão Nacional. Eu falei, então também não vou mandar. E o Antônio Henrique Amaral ganhou o prêmio. Era isso mesmo, sorte dele, né? Eu e João Câmara fomos mais camaradas. Aqui eu e minha mãe, olha o tipo da época, né? No boi do sábado. O povo me cercava, eu só fumava cigarro. Mas o resto não conhecia droga, não sabia de nada. E eu, quando fui para a Europa, nessa época, Veneza, as pessoas me cercavam na rua, perguntavam coisas incríveis para mim, eu não sabia nem o que era. Eu fui daquele que eu estava na universidade, me ofereceu um cigarro de maconha, e eu briguei com meu colega, fiquei de mal. Agora, a caipirinha eu tomava todo dia, principalmente para assistir às aulas de literatura. Esse também é outro quadro grande, em 375 estrelas. Esse começa a aparecer os quadros de objetos, que foi, na época,
pareciam pássaros, rifles, fuzis, que os críticos acharam, com essa cerca de arame, né? Eram patas de boi, mas ao mesmo tempo parecem rifles, e ao mesmo tempo pássaros do Pantanal, e a cerca de arame farpado, e os rebachos, né? O campeão, essa chama homenagem a uma 33ª exposição agropecuária. A nossa exposição estava no número 33, em 1971. Ela nasce em 33. Aí, a pecúnia, a república, o dinheiro, a liberdade, né? Aí essa coisa vem, aquela coisa da liberdade, a mulher como símbolo da liberdade, a liberdade reprimida. E aqui esse quadro é gigantesco, né? Você vê pelo tamanho dos crachás. Essa cabeça de moeda que eu não tenho colorida, cheia de crachás, está lá no Museu de Cuiabá. E eu fiz uma série de pecúnias, né? Com essas mulheres bonitas. Naquele tempo eu me inspirava na Glória Menezes, que era linda, mas se você vê ela hoje... Aqui tem até uma esfinge, né? Olha lá, está vendo? A esfinge. Ali era o Decifra-me, eu te devoro mesmo. Aí, aqui eu participei da pré-bienal, porque para participar da Bienal teve uma pré esse ano. E esse foi um dos quadros. O arame farpado, marcas de gado, aparece nessa data, 1969. Pré-bienal, porque a Bienal é 1969, 70, estou na década de 70. A Bienal acontece em 71. E aí eu fiz esse quadro com facas, tudo era moldura de ferro. Pena que aí está tudo cortado, sem as molduras, porque é um filete de ferro que segura tudo isso. Precisa até ser refotografado. E essa aí é a circunstância, eram os arames que você fazia um poema concreto, né? A circunstância gerando o status social. Quer dizer, aquela coisa do Pantanal, e você mexia para lá e para cá, era tipo um brinquedinho assim, para formar um poema concreto. E aí a Bienal, que eu fiz um ambiente que ninguém tinha feito ainda, o chão todo de casca de arroz, foram 5.000 crachás de boi, gastei 16 mil metros de cetim e 28 costureiras fizeram essa obra, né? Foi uma coisa inédita. Ela tem 100 metros quadrados, né? Uma instalação de 100 metros quadrados. Você entrava por esse labirinto, as pessoas naquele tempo que usavam LSD, essas coisas, ficavam piradas, caíam, assim, deitavam no chão e ficavam lá loucas, enlouquecidas. E vinham perguntar do ácido para mim. Eu só tinha lido os livros do Aldous Huxley, né? Inclusive, eu fiz, quando estudante, eu fiz sobre Van Gogh, voltando à minha paixão, eu fiz uma tese que o LSD existe no arroz, né? No grão de arroz. E eu achava que o Van Gogh gostava de mascar do trigo, quer dizer. Não existe no grão do trigo. E como ele vivia pintando os trigais, ele mascava muito grão de trigo, e por isso que ele tinha aquela pintura lisérgiada, que era uma forma de ver do ácido lisérgico. E eu acredito, e eu fiz uma tese sobre isso, tirei 10. Não, em Veneza, não em São Paulo. Em Veneza. Uma outra situação que eu vou passar já já. Essa é de São Paulo. Essa é de São Paulo. Esse curral, arrumar esses chifres, nem existe mais chifre desse tamanho. A Aline me ajudou muito. Nós íamos para o matadouro e ver o chifre na cabeça do boi ainda, que coisa cruel, né? Falava esse. Mas era outro tempo, era outra vida. Era outra vida. Hoje o boi não tem mais chifre, porque é tudo geneticamente criado, né? Por isso que eu misturei com a rosa, porque a rosa é uma coisa também genética. Não é o boi hoje é híbrido. Depois eu vou contar uma história do boi. Porque não tem mais chifre para não machucar nos caminhões, no transporte, né? Então o chifre do boi está sendo eliminado geneticamente, por engenharia genética, por causa desse problema. Então os grandes chifres, como esse aqui, que tem
2 metros. 2 metros. E ele era um grande curral de faveiro gigantesco, que pesava 2 toneladas, só de madeira, né? E tinha suporte para os chifres. E era assim, tipo uma catedral. Aquele crachá de cetim preto tinha 3 metros de diâmetro e 7 metros de altura. Aí que o boi ia ficar. Como o boi não ficou, eu fiz o crachá de luto. Quer dizer, o campeão 1971, que era uma homenagem aos campeões, de todos esses bois que morrem diariamente por nós no espaço, para alimentar nossa mesa, e a gente nem pensa nisso, né? Come o bife, tranquilo. Ali, só para mostrar uma pessoa entrando, uma notícia, para ver a proporção. Aqui já é uma visão ao contrário, né? De dentro, atrás do chifre, você vendo para lá, as pessoas vinham por aquele ambiente, os crachás iam ficando negros, aí a sala era toda negra. Aqui uma outra panorâmica da Bienal. Aqui uma outra visão também. E aqui os chifres de lado, me lembra, parecem pássaros voando, né? Lembra pássaros. O chifre tem uma plástica maravilhosa. E aí eu fiz muita coisa com chifre, com arame farpado. Eu mexi muito com os objetos da pecuária, com couro, com marcas de gado, com arame farpado. Foi uma época, daí, esses anos 70 é essa época que eu vou mexer com isso. Aí, quando acabou, tirei a faixa, resolvi fazer uma primeira performance. Hoje que eu sei que é performance, eu fiz essa... Fiquei pelado, botei um crachá em cima, peguei a faixa de campeão, botei aquele chifre na cabeça, um bugre de Conceição, e o resto da ceia de Ano Novo, porque foi no Ano Novo. Bons tempos. Aí eu fui convidado para a Bienal de Medellín, com aquela obra de São Paulo. Pois não é que perderam toda a obra no caminho? Os paus dos negócios foram parar uma parte foi parar em Singapura, a outra em Hong Kong, a outra não sei. Perderam tudo. Eu cheguei, eu tinha levado uns couros embrulhados, fiquei apavorado. Aí eu montei essa instalação também lá, improvisei essa instalação na Bienal de Medellín, na Colômbia. Ô, povo animadíssimo de Medellín. A Bienal patrocinada pela coisa e eu não sabia. Só tomava suco de durazno. Adorava. Nem sabia o que rolava. Imagina como que eu era bobo. Meu Deus, eu fico passado quando eu penso nisso. Aí um detalhe das marcas de gado, né? Porque aí eu comecei a marcar, colecionar marcas de fazendeiro, de verdade, marcar o gado. Aqui era da Bienal de Veneza. Da Bienal de Veneza eu já recuperei uma parte. Não recuperei, mas aí já fiz diferente. Mas eu montei ainda os crachás também. Uma área menor, a área esse ambiental, esse de Veneza tinha 50 ou 60 metros quadrados. Aí eu montei já tipo uma assembleia, né, um altar, uma coisa assim mais de autoridade, com aquele, um couro preto que parecia uma capa preta, era um manto preto, né? Em cima desses couros amarelos que com as luzes ficavam dourados. Era um ambiente de tumba de faraó. Muito bonito que tinha os couros na parede também, que aqui eu não tenho todas as fotos. Mas o chifre, como eu disse, era uma assembleia, né? Uma assembleia. Aí estou eu aí na Bienal. Essa é uma outra parcial, que era o Paulo Roberto Leal, que estava participando também, e lá estava o meu ambiente em frente. Aí eu comecei a mexer com esses couros, com esses chifres, aí... Hã? Ah, sim, pois é. Saramago estou voltando ao contrário, né? O Saramago, o primeiro livro dele chama-se Manual de Pintura e de Caligrafia. Um livro que é maravilhoso, que ele não considera romance, não considera o primeiro romance dele, porque ele acha que é autobiográfico, mas é um livro assim saboroso, porque foi a primeira vez que eu li Saramago e foi aquela linguagem que me chocou, né?
Eu sempre gostei muito de ler. E era a história de um pintor que vira escritor. Era um pintor medíocre, que pintava umas pinturas, né? Fazia umas pinturas, uns retratos de umas madames de Lisboa, sempre em busca de um dinheiro. Tinha uma noiva ambiciosa que obrigava ele a fazer os retratos, agenciava os retratos para ele pintar. E ele tinha um sótão, né, onde ele tinha escondido, ele fazia os quadros modernos dele que ele tinha vontade de fazer. E ele um dia vendeu um retrato muito bem vendido e resolveu viajar à Europa, o personagem, né, para conhecer um pouco da arte. E vai à Bienal de Veneza, e entre as coisas que ele se impressiona na Bienal de Veneza, se impressiona com o meu trabalho. Esse artista sul-americano, brasileiro, que pinta o boi e tal, e fala do meio ambiental. Fala dentro do livro. Quer dizer, como o Saramago, nesse livro, é erudito, e o personagem, o pintor, era um filósofo, ele fala desde a antiguidade grega, dos clássicos, dos filósofos, tudo, e tem assim uma série de citações, porque também ele vê tudo que ele vê na Europa, ele cita. Então é um livro de citações de pessoas imortais, né? E eu estou ali, citado, e estou imortalizado por Saramago. Essa eu acho que foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Fiquei sabendo anos depois, que eu tive uma amiga, quando ele veio ao Brasil, ele chamada Cremilda, uma grande escritora, estudante de língua portuguesa, principalmente da África, né? Casada com outro escritor também famoso, que agora está me fugindo do nome. Ela era... Hoje seria os Budman, né? Do estado de São Paulo, mas naquele tempo não usava essa palavra ainda. E ela tem um quadro meu de um boi general falando no microfone, que está na sala dela, e o Saramago ficou amigo dela, por causa daquela crítica literária, foi à casa dela, viu aquele quadro, viu Espíndola. Falou, nossa, Espíndola, é aquele artista que eu vi em Veneza, é ele mesmo. Aí ele me deixou um livro autografado para ela me entregar. Que perderam, roubaram. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de furto, né? Então, essa é a história do Saramago comigo. Aí, comecei a fazer esses quadros de arame farpado, né, que foi uma série de muito sucesso e de múltiplos, né? E onde eu bolei formas, quer dizer, você poderia repetir, só que eu não repeti. Não tinha muito mercado para isso, nem para fazer os múltiplos, né? Eles acabaram ficando individuais. Quem tem praticamente sozinho. Comecei a trabalhar o coro, isso já lá em Cuiabá. Esse coro ficou na reitoria, presidiu a reitoria, que lá em Cuiabá nós fundamos, então, a Aline, eu e mais tarde Carlos foi para lá, o Museu de Arte e de Cultura Popular, que o Estado era uno ainda, e que deu origem a toda essa... Já estou com 1h e pouco, né? Então tá, agora vai ser a corrida, não tem problema. Porque o principal era isso, que era contar os antecedentes, né? Como que a coisa aconteceu. E não quero. Então ali começa o trabalho na Universidade de Cuiabá, mas que já é o trabalho do animador cultural. Mas a bovinocultura continua. Aí, daí em diante, ainda vão 40 anos de bovinocultura. Que agora vocês vão ver assim, os couros, a fase dos couros. Isso é uma instalação que eu fiz no Chile, na Universidade do Chile. Fui convidado, fiz essa instalação lá. Aí, em 74, eu fui ao Pantanal e assisti a primeira matança artesanal. Fiquei horrorizado com a matança. Mas resolvi fazer uma performance com aquilo, né? A hora que amarraram o boi, eu tinha levado os meus crachás, botei esse crachá de luto, assim, prenunciando a morte dele, e botei um crachá de campeão na cabeça. Aí matam o boi, eu não trouxe a hora que fura a garganta. Mas ali eu beijo ele com a mão ensanguentada, marco minha mão como um artista da caverna, aí abre o boi, porque era assim, era uma vaca. Nessa época eles preferiam matar as vacas grávidas, porque os bois eram mais valiosos e era uma época de vacas prenhas. Então, para abastecer a fazenda, se matava a vaca grávida
e o bezerrinho era dispensado. Aí estou eu ali orando pelo boi, com uma cruz de sangue na testa. Aí ela cai, a hora que ela cai, morta. Aí a hora que abre o ventre, que eu vejo que ela está grávida, né? Que aparece o útero. Aí o bezerrinho, né? Aí eu pego o bezerrinho nas mãos e o altar de sacrifício, que era essa forquilha, eu o devolvo aos deuses e aos pastos. Foi a primeira performance que eu fiz em 74. Nem eu sabia que era performance isso. Eu pensei que eu tinha feito um teatro, alguma coisa assim. Aí começa a época da ditadura, né? Os generais mandando no país, começam os tecnocratas, é a época da tecnocracia. A Brasília, os tecnocratas, o telefone, o papel sempre o ato, né? Aquela coisa assim, ó, esse é o general Figueiredo, os poderosos generais. Esse está comendo a bandeira, está ruminando a bandeira. Esse é o Sobusa, que naquela época era imperador da África, um tirano terrível que comia criança e tudo. Eu pintei ele com essas unhas, porque eu comecei a usar o boi para falar do poder do boi do poder. E o pessoal pensava que eu estava falando mal do povo da cidade, mas não tinha nada a ver, sabe? Aí começa a história da rosa, que eu resolvi pintar as rosas rosetas, porque uma vez queria vender um quadro para uma fazendeira, ela falou, não, eu não vou botar boi na minha parede, já tenho muitos bois nos pastos, meu marido já está quase me trocando por uma vaca, eu não ponho, se ainda fosse rosas, mas ela pensava naquelas rosas de orvalho, com as folhas, com as pétalas, com aqueles orvalhos, e eu fiquei meio indignado com aquilo, né? Falei, vou fazer uma sátira. Aí fiz uma exposição chamada Rosas Rosetas, foi uma sátira da rosa, que ali não aparece direito, mas ali do lado de cá, do lado do vaso, tem uns crachás no lugar de rosa. Aqui as rosas, eu pegava essas estampas que vendem em supermercado, recobria de organdi suíço e repintava em cima, né? E fazia esses apliques deixava uma parte da gravura aparecendo, outra parte pintada. Foi uma fase muito interessante. Esse quadro participou da Bienal do México, mais ou menos da data. Esse daí eu chamei de Florão da América, que é uma coisa bem do Cruzeiro do Sul, verde e amarela. Aqui tinha um livro de pintura que ensinava a pintar rodas, de Lola Adles. E eu botei o nome até porque tinha lá, Brazilian Roses in a Blue Vase. Ficou com esse nome satírico. E esse quadro, né, onde eu boto os troféus, porque aí a rosa era como um crachá, é aquela rosa que se dá à autoridade, que se dá à Miss, que ela pega, passa para outra pessoa. Era uma rosa fria que eu queria pintar. A rosa com uma taça como crachá. Mas tinha uma amiga da mamãe que toda vez que ia em casa, quando ela passava perto do quadro, ela achava que era Sagrada Eucaristia. E, finalmente, uma ideia ao pé da letra, rosas no vaso. Né? E esse foi o mais satírico de todos. E aí fiz essas rosas com moldura, ironizando o kit, do gosto kit. Mas isso caiu no gosto, que foi uma beleza. Né? E assim eu fui vivendo. Aí eu comecei a pintar a rosa, porque a rosa foi uma grande mestra da minha pintura, porque eu pintava uma pintura muito temática, né? Muito assim que ela tinha que dizer, né? Porque eu tinha toda essa responsabilidade. E a rosa, de repente, quando eu fui fazer a Rosa Roseta, eu comecei a estudar a rosa, e aí descobri que a rosa tinha muita coisa a ver com o boi, que a rosa não era uma flor da natureza, que a rosa é a primeira experiência de engenharia genética há mais de 8.000 anos, iniciada na Índia, naquele enxertinho, aquele enxerto que punha assim no pé da roseira. Aquilo é engenharia genética, gente, muda o jeito da rosa, do jeito dela nascer, porque ela originalmente é uma papoula de 5 pétalas, que hoje tem N rosas criadas em função disso. E eu descobri na rosa esse contraponto, e é um contraponto que eu não deixei até hoje. Eu sempre pinto rosas, porque a rosa é liberdade, para mim é abstração. Eu não pinto mais a rosa pensando na rosa. Como cada autor de rosa
na fabricação da rosa leva o seu nome e quer que sua rosa seja diferente, eu passei a me despreocupar com a imagem do contorno da rosa. Eu faço as minhas rosas, elas saem de dentro de mim, então eu considero uma coisa quase que abstrata, praticamente. Rosa na Chapada. Aí aqui eu vou mostrar algumas rosas que percorrem 20, 30 anos. Aí o rosa boi. Aí ninguém queria saber do boi. Todo mundo falava, por que você pinta boi, pinta cavalo? O boi é horrível, que bicho feio. Porque não tinha ainda esses leilões, que hoje você vê uma vaca de 2 milhões de reais, que todo mundo fala, que linda, que espolga os microfones. Aí falam coisas maravilhosas, as pessoas estão tomando champanhe chiquérrimas, sentadas nas mesas, né? Os holofotes em cima, o vídeo passando ao mesmo tempo. Aonde que era assim? As vacas naquele meu tempo era assim, ninguém queria saber, achavam feias. E eu falei, mas como que eu vou fazer as vacas frequentarem as paredes como os cavalos? Tanto é que eu tive rejeição ao cavalo, que é um elemento da bovinocultura. Eu demorei 40 anos para pintar o cavalo. 30, aliás. 30 anos para pintar um cavalo. Aí as rosas, eu falei, vou misturar o boi e a rosa. E foi a fórmula que eu consegui o mercado e atingir a parede. E acabei estudando depois. Ninguém na história da rosa pintou a rosa misturada com o boi. Ninguém na história do boi pintou o boi misturado com a rosa. Tem associação de boi e de rosa, Frida Kahlo tem alguma coisa, alguma outra coisa, mas não com essa intenção de misturar as duas coisas, assim, os babados do boi com as pétalas da rosa, né? As barbelas com pétalas e coisa desse tipo, né? Que apareceu uma pintura muito suave, muito... que aparece o lado belo do boi, né? E o boi eu procurava essa beleza também. Que depois, passada a época da ditadura, da crítica social, veio um período assim que não tinha mais sentido eu fazer uma pintura satírica. E eu não me sentia mais nessa posição. Eu já tinha feito o que eu tinha que fazer, né? É como as pessoas depois falavam para mim, por que você não vai mais à Bienal de Veneza? Porque são outras pessoas. A gente vai uma vez só, você tem um currículo que você chega lá no ápice, depois você tem que procurar o que fazer, né? Aí o rosa boi, esse boi saindo de dentro da rosa, o rosa boi, aí começa a aparecer o elemento Cadwell, já aquela coisa da identidade, o rosa boi, o rosa na bandeira, aí outras variações de rosa boi, esse recente, Maria Adélia viu outro dia. Aí, ainda nos anos 78, começa a se falar da divisão, o Geisel começou a frequentar as metalurgias, tinha um interesse pela Amazônia, e esse aí é o metalúrgico, está vendo? O Mato Grosso já está ali cortado. Aí aparece o Passeio do General, que é a série da divisão, que eu não vou mostrar inteira, mas quem quiser ver no mar, pode ver tudo lá. Tem um belíssimo texto explicativo da Maria Adélia sobre todos os quadros principais, que são 8, mas eu pintei outros. Esse é o Passeio do General, foi quando o Geisel resolveu dividir o Brasil. Então tem Goiás, tudo ali, a tesoura e outros elementos. Aí Pecos e Pecúnia discutem a divisão na mesa, o telefone vermelho, né? O Mato Grosso cortado com a tesoura, esse outro aí, o general rasgando o mapa na faca, aí o sopro, o nascimento, finalmente, de Mato Grosso do Sul, aí o nascimento de MS, que é esse quadro, aí a eterna saudade, que não sei se é de todo mundo, mas eu sinto. Aí Cuiabá se tampou de luto e nasce o Estado do Sul. Ali a divisão na botinha do boi. Aí o quadro aqui, que é o MS, que é assim, uma mistura de harpa paraguaia com chapéu boliviano, com boi. Né? Esse quadro está no Palácio do Governo aqui. E a década de 80. Aí nós vamos vendo os bois de abril, minha pintura se solta, né? Assim ela fica solta, começa a ficar uma pintura mais leve, aí, mas eu continuo com a coisa das queixadas. O Frederico Moraes compara isso a um capitel da nova civilização, a civilização do boi, não é mais aquele capitel dórico, jônico, mas era o capitel das queixadas, da civilização do boi. Aí a carreta Guaicuru, quando começa a aparecer o elemento de regional, aí eu pintando a carreta. Aí esse quadro chama-se Via Láctea, não sei porquê, é por causa do céu. Mas ali o bezerrinho está jorrando leite da teta da vaca, certamente por isso.
Herança do Campeão, esse foi cartaz da Exposição Agropecuária de 1981, 82, por aí. O desfile. Eu fiz toda uma exposição sobre o pavilhão agropecuário, só que eu travesti todo o pavilhão em palácios Cadwells, com decoração Cadwell. E esse boi no tapete de rosa, esse quadro está num museu famoso lá da Alemanha. Eu não sei, como que chama, Carlos? Não está escutando, eu esqueço. E aí, a parte das queixadas, petróleo no Pantanal, que é o problema da devastação, né? Da arqueologia dos bichos, a boca da terra, porque a queixada é um elemento de brincadeira, né? É brinquedo de criança, né? Mas que também é uma arma perigosa, a devastação. Aqui, a queixada comendo melancia na bandeira. Aqui um arlequim feito com uma máscara de queixada. Um pórtico que talvez pudesse ser uma escultura de entrada do Pantanal destruído. Aí uma queixada achada perto de um cogumelo. E aí, esse quadro está em Cuiabá, uma suástica feita de queixada devorando a selva amazônica. Aí surgem os partidos políticos, outra vez. E eu faço o Partido do Boi Popular. Aí aparecem os bois nos alto-falantes, fazendo seus discursos, os poderosos. Foi esse o quadro que Saramago viu. Aí aparecem os bois terríveis, né? Conspirando o poder. Aí começam a aparecer os elementos Cadwells. Isso aí já aparece o boizinho da cerâmica. Esse participou da Bienal de Cuba. Esse quadro, inclusive, ficou no acervo lá do José Martí. O boi e o jacaré, é bem a coisa Cadwell. Esse já da Bienal de Cuenca, também já uma coisa indígena, né? O clamor das almas que estão nesse pote aí. Esse já coisa já do Cadwell com o jacaré e o boi. Aí a América ensanguentada. Esse foi da Bienal de Cuenca. Aí começa a aparecer a fase egípcia, aí eu fui para o Oriente, fui procurar os mitos vivos do boi, fui para o Egito, para a Índia, para o Nepal, para um monte de lugar que tinha mitos bovinos ainda vivos. Surge a fase egípcia, né? Esse é o general Taurus raptando a princesa Europa, porque o Taurus era um general fenício e a Europa era uma princesa fenícia, né? E ele rapta ela e foge para o Oriente. Ocidente, quer dizer. E a Europa tem esse nome por causa dessa princesa, que foi levada lá. Saiu da Fenícia e foi para aquelas terras. Aí, os mitos de Apis, né, os bacanais, as coisas do Minotauro, Ísis. Ninguém sabe o que acontecia naqueles labirintos, né? Aqueles homens vestidos de boi, com máscaras de boi, sempre virgens, que estavam pedindo, alguma coisa devia rolar, né? Aí os selos egípcios, que eu peguei o livro dos mortos, comecei a pesquisar os selos egípcios, comecei a fazer os selos, aí sou eu e Carlos lá na Índia. Aí o boi da Índia, que é o boi urbano, que eu descobri um boi urbano, que era criado dentro das garagens das casas, de dia soltavam, e esse boi comia, voltava para casa alimentado, porque como o boi representa a Shiva, toda hora saía uma pessoa de uma porta com um pratinho de oferenda e dava para o boi, porque todo dia tinha, numa Índia super populosa, milhares de pessoas estavam fazendo promessas de dar oferenda para Shiva, então os bois eram alimentados na rua, ou então comiam aqueles sacos de plástico, né, que era chiclete de boi, e depois de noite voltavam todos para casa. Esses são os nossos primeiros marajás, que eu falo que se eles fossem vistos hoje, os nossos bois estão 5.000 anos geneticamente na frente, porque foram trabalhados por engenharia genética. Então, os bois que há 150 anos atrás vieram da Índia para o Brasil, estão 150 anos atrasados em termos genéticos, de evolução, de altura, de peso, de porte, de tudo, em relação aos seus antecessores. Aqui a vaca parindo, o On, né? Parindo o universo, o símbolo do som do universo. Ali uma cena típica da Índia, dos bois comendo, lá no Main Bazar.
Aí é coisa da Índia, o boi oprimido, o selo, a década de 90. Aí eu passo por uma fase de cavernas, porque eu vou fazer as origens, buscar as origens de novo, porque os temas cansam. Eu tive que buscar os bois nas suas raízes, né? Lá nas cavernas outra vez, e vou. Aí eu começo uma fase mais mitológica, de mitologias do Rio, né? do Morro de Santo Antônio, que é um morro testemunha. E nessa testemunha desse morro, eu criei várias mitologias. E, de novo, eu criei o Guardião da Noite, criei o Rapto de Europa outra vez, lá no Pantanal, com o Morro de Santo Antônio. E aí começo a voltar aos rodeios, às touradas antigas, né? Porque hoje a festa agropecuária é uma festa. Quer dizer, o rodeio passou a ser a tourada brasileira, né? Não existia tourada. Assim, tourada em Espanha, Portugal, fala, Brasil não tem tourada, mas tem sim. Os rodeios são touradas. E judiam também dos bois, porque para eles ficarem bravos, eles apertam uma parte que nenhum homem gosta que aperte. E aí, então, esses bois, né? Esse está no salão lá em Goiás. Esse eu fiz essa alegoria lá para a Casa da Memória da Lélia Rita, que eu botei todo um histórico, né? Botei no fim até uma Olimpíada em Campo Grande, lá tem o cara segurando a tocha. Aí, boi tocando viola em Cuiabá. Boi sanfona, é sempre sanfoneiro, abrindo um pórtico lá no Morro de Santo Antônio, um quarteto, um trio, né, de músicos. Aí os rodeios, né, que foi a fase dos rodeios. Rodeios. Os palhacinhos que aparecem nos rodeios. Rodeio. A Madonna, que depois me interessou de fazer uma Madonna do Boi, pintei algumas releituras de alguns quadros famosos, como esse de quem que é mesmo? Do Rafaelo, que tem aqueles anjinhos assim, que foram usados de propaganda, mas eles ficam embaixo, aqui eu tirei, e ali era um coro de anjos, que eu fiz esse coral de bois subindo todo ali para o céu. Essa é uma outra Madonna famosa, também no meio dos bois. Essa aqui já é uma mistura também de, acho que é Tiziano. E os mais recentes, que é os cupins. Né? Aí vem os cupins. Os cupins dominaram esse século. A massa dos cupins, porque eu descobri no cupim uma nova forma de ver o boi. Um novo personagem, né? Que o cupim, de repente, era um boi que não era boi, que era uma outra coisa. Né? E acabei comparando eles, já nós vamos ver alguma coisa aqui, ó. A abstração que aparece, são os encobertos, são as pessoas embaixo dos lençóis, sabe lá o que elas estão fazendo. Ou a plástica dos cupins, que passa a ter uma plástica nova, né? Dentro da minha pintura. E aí, parece montanhas. Maria Adélia conhece esse. Aí tem hora que eu acho que parece, você vendo um boi abaixado, parece elefante, parece outro bicho, né? Parece outro bicho. E saiu então, parece pessoas de burca, né? Aí surge a ideia dos embuçados, das mulheres com burcas, né? A plástica é outra, né? É outra plástica. Os cupins. Cupim. Os cupins, lamentações nos arcos da Lapa, estão ali olhando. Esse é o Muro das Lamentações. Eu estava vi uma foto no JB, assim, de todos aqueles pessoal judeus, queixadós, tudo assim, e porque Jerusalém é uma cidade muçulmana também, né? E eu, de repente, eu não vi fiéis, eu vi um monte de bois ajoelhados, deitados ali. Cheguei em casa correndo, pintei esse quadro. Um quadro enorme, tem uns 3x3, bem grande. Aqui bois enamorados, já uma visão mais romântica. Aí o IP, boiada. Esse é um mais recente, é um pouco de cor. Aqui já a coisa bem evidente da burca, né? As burcas já escondidas ali, alguns olhos aparecendo das mulheres. Aí um repouso, um quadro lírico, né? Em vez dele estar puxando o carro, está deitado. Aí uma carreta, um carro de boi, que é um tema clássico da bovinocultura, não podia deixar de fazê-lo. Vai ser um carro de boi mais diferente.
Aí eu começo a fazer os coros de novo, com as marcas de gado, só que agora em pintura, esquadro chuva sobre fogo, ou então a pintura do couro gravado, pintura do couro gravado. Já abstraio mais as marcas, como vocês veem ali dos lados, né? Aí já misturo. Isso aí chama Noite dos Símbolos, já símbolos indígenas, que são marcas também. Marcas, marcas. O couro com marcas, marcas, marcas. Essa vai ser a minha última fase. E pronto, esse é meu último quadro. Está no cavalete, ainda não está assinado. Agora eu vou mostrar uns projetos de obras públicas. Que eu acho que vale a pena ver. Ali quando eu fiz o painel de Cuiabá, né, que foi um painel de 360 metros quadrados. Eu era um jovenzinho, esse painel está com 37 anos já. Está lá inteirinho de mármore, granito e epóxi. Mármore, granito e epóxi, está aí ele visto de cima. As paredes gigantescas dele. Aí o monumento que eu fiz em aço, lá em Cuiabá, um carro de boi, que por sinal foi sair lá, porque lá que resolveram pagar, aqui, difícil, viu? Lá virou a terra do boi, né? Porque foi a ironia. Cuiabá não queria saber de boi e hoje é o primeiro produtor de gado de corte do país, é lá. E nós somos o segundo lugar. Então, esse carro de boi, que tem um mapa mundi, que você girando ele, você vai vendo diversas visões do mundo. O mapa vai redesenhando. Essa cabeça de boi nossa aqui, foi um monumento que eu tenho aqui, uma pintura de um prédio. Esse é um monumento que eu fiz lá em Três Lagoas para comemorar o centenário japonês, Japão e Brasil, escrito na letra. E esse é um projeto que eu tinha para a abertura da cidade, a chegada da cidade do Boi Alado. Porque foi pedido esse projeto para mim desde o prefeito Antônio Mendes Canalha, não esse, quando tirou o relógio, falou, vamos fazer alguma coisa lá na entrada da cidade. E esse projeto da entrada da cidade rolou, nunca aconteceu, mas eu resolvi mostrar porque é um boi alado. O boi alado, quer dizer, o boi indo para o mundo, voando com as suas partes, as suas carnes, como o deus Mercúrio voando, fazendo um novo comércio. Esse era o projeto da praça. Aí também fiz um projeto de uma torre Cadwell. E esse, um carro de boi, que eu ia fazer em Cuiabá, mas na ocasião o prefeito não quis fazer, porque ficou com medo de ofender o governador, que na época estava sofrendo de dor de cabeça. E Anderson, eu queria que agora botasse o giro para terminar, deixar aqui girando. É só botar? É só clicar? Esse seria o nosso carro de boi. Eu ainda espero fazer essa obra. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Só um minutinho. Alô? Só um minutinho, pessoal. Não vai embora, não. Humberto Spíndola. Sua arte é muito importante para mim e todo Mato Grosso do Sul. Obrigada por dividir e compartilhar sua arte com os artistas plásticos e com todo mundo. Sabe que eu também sou seu fã, né? Que você é uma batalhadora contra a dengue, eu vi seus vídeos, tudo que você fez. Um beijo. Ela que escreveu, viu? Pode mandar brasa, Gu? Como que é isso, hein? Quem ajuda aí tecnicamente aí? Eu quero ser você quando crescer.
Não, eu quero ser você quando crescer. Você é o cara, não tem nada para falar mais que isso. Pessoal, Humberto comemora neste ano os seus 70 anos. E nós vamos comemorar aqui, juntos com ele, embora o aniversário dele tenha sido em abril. Nós temos aqui uma homenagem muito simples, tá, Humberto? Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem num parabéns caloroso, que eu estou emocionada. Eu acho que conhecia muito pouco de você. Muito obrigada.